Boa tarde, Jéssica Santiago. Boa Jéssica, super tarde, Leonardo. linda. Como é que você está? Tudo bem? Tô bem, e você? Muito bem, sempre um grande prazer te receber aqui no programa do Edu. Você e todos da Dale Carnegie, que são parceiros assim inestimáveis. Ó, quero até fazer um adendo, porque no ano passado as pessoas falam muito de ONGs, assim, vou levar uma doação, ou vou separar um tempo e vou lá visitar os idosos ou visitar as crianças. Uhum, Agora, no final do ano passado, a gente ganhou um presente, porque algumas ONGs que são nossas parceiras, Educamar, Casa de uhum. Paternidade e Casa Azul, as três ONGs tiveram assim a grande oportunidade de enviar alguns gestores para que pudessem ser capacitados é, totalmente de graça lá pela Dale Carnegie. É Então, foi verdade. que deram para a gente, foi muito bacana. É. A Você gente estava nesse tem, evento, né, Jéssica? a gente tem um cuidado muito grande, né, Leonardo, com a formação dos nossos profissionais, né, os nossos instrutores da Dale Carnegie, nosso processo de formação de instrutor é um processo certificado internacionalmente, então a gente tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar. E aí, um dos cuidados é na formação em si, né? O tempo de formação de um instrutor da Dale Carnegie é diferente de um tempo de mercado, né? A gente às vezes leva 1 ano, 2 anos ou mais para preparar um instrutor. E isso fora a experiência que ele teve como participante, né? Que às vezes leva mais tempo ainda. E a última etapa é uma turma social, que a gente chama, né? E aí em Brasília a gente normalmente abre para alguns parceiros que indiquem pessoas que não poderiam participar de um treinamento da Dale Carnegie, que tem um investimento, né, considerável, mas que a gente sabe que poderiam fazer a diferença com o trabalho que fazem no mundo executivo ou em qualquer outro lugar. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com o Edu nisso, né? Escolhendo algumas pessoas dessas instituições que tinham cargos em que a gente sabia que as habilidades da Dale Carnegie poderiam ajudar, mas pessoas que talvez nunca fossem ter acesso a isso, e é a nossa forma de poder ajudar e entrar um pouco nesse mundo com o que a gente faz de melhor, né? Que é a gente capacitar a nível executivo e dar algumas habilidades novas para essas pessoas poderem tocar da melhor forma esses projetos tão bonitos que vocês trabalham. Muito bacana. E eu até acredito que essa seja uma das formas mais bacanas, mais bonitas das pessoas doarem. Aqui, por exemplo, no programa, né, a gente temos advogados, temos empreendedores, a gente tem médicos e por aí vai. E eles vêm para cá, assim como você, Jéssica, e pegam aquilo que vocês estudaram durante tanto tempo e aplicaram e deu certo. Teve coisa que não deu certo, vocês tiveram que voltar atrás, fazer ajustes e aplicar Uhum. de novo. Aí finalmente deu certo. E vocês pegam tudo isso, toda essa experiência, todo esse conhecimento e entregam aqui de forma gratuita para todos os ouvintes da Rádio Guará FM e para os espectadores nas redes sociais. Muito obrigado por vocês estarem aqui, é muito bacana, um presentaço para todos nós mesmos. Muito bom. Imagina, obrigada a você pela parceria sempre. Oi, Jéssica, antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando um pouco aqui sobre essa questão do desenvolvimento contínuo ou seja, do empresário, ou daquele que é autônomo, né, um médico, um Uhum. advogado, um dentista. É, existe, às vezes, uma tendência no profissional de repente, olha, pronto, terminei, já estudei tanto, deixa agora só trabalhar que eu preciso de um respiro. Uhum. Acontece isso, e quando acontece, isso pode ser prejudicial para ele? Legal. É uma boa pergunta, assim. Acho que acontece, até pela forma como a nossa educação é normalmente tratada, né? A gente tem uma educação muito desenhada, assim, que sempre tem muito claro o próximo passo. Então, do ensino fundamental para o médio, do médio para a faculdade, né? E aí, na faculdade, esse passo, ou você prolonga ele para uma formação técnica de mestrado, doutorado, pós-graduação, ou você interrompe, né? E aí, principalmente para os executivos, às vezes foi até ali uma pós-graduação, um MBA, e não tem mais um próximo passo natural, né? Então, eu acho Uhum. que o formato da nossa educação já nos incentiva a essa sensação de que eu terminei, né, o caminho. E mais do que isso, né, eu acho que a gente vai entrando também
No automático, né? E a rotina executiva de um dono de empresa, seja grande, seja pequena, ou de um colaborador, vai nos tomando, né, esse tempo. Então, acho que a gente entra assim no automático e com certeza é prejudicial, porque a gente vive momentos muito diferentes na carreira o tempo todo, né? E nem sempre a gente precisa dos mesmos recursos para lidar com esses momentos tão diferentes. Hoje, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, com certeza está exigindo da gente recursos muito diferentes do que há 6 meses atrás, quando a gente não tinha esse cenário, né? Então, eu acho que sim, que a gente tem a tendência a se colocar numa zona de conforto e com certeza isso pode dificultar a gente continuar avançando ou fazendo as mudanças que a gente gostaria, né? É muito comum vocês receberem lá na Dale Carnegie pessoas que estavam paradas, que de repente, opa, estou ficando para trás, ou não sei, em cima disso que você falou, eu cheguei até um determinado patamar, mas parece que eu brequei, parece que Uhum. freio, parece que eu queria continuar progredindo, mas não está acontecendo. É comum? Eu acho que sei lá, 90% das pessoas que a gente recebe lá é assim, né? Até porque, como a gente tem um foco num treinamento que seja prático, que ajude as pessoas a resolver um problema, normalmente as pessoas chegam lá porque já estão sentindo esse problema, né? Então, acho que acontece em vários sentidos. Tanto pessoas que pararam, às vezes, depois de uma pós-graduação e foram tomar conta da empresa e acharam que não iam mais precisar de nada, e aí chega num momento onde a equipe cresceu demais, ou o mercado mudou e precisa mudar um produto, e a pessoa percebe que não tem a habilidade que precisa para aquilo, né? Ou uma pessoa até que às vezes tem capacitação demais, como é o caso de um médico ou de um dentista, que às vezes tem várias especializações, ou mestrado, doutorado, mas não consegue vender no consultório dele, né? E aí ele percebe, bom, eu tenho muita, continuo me educando, e essas pessoas têm um costume de estudar que é fantástico, elas não param nunca mesmo, mas talvez não estudando aquilo que ela precisa para fazer aquilo que ela quer fazer nesse momento, né? Então, acho que acontece dos dois jeitos. Tanto gente que parou e não estudou mais porque pegou o trabalho como uma prioridade, quanto gente que continuou estudando, às vezes, aquilo que sempre estudava e percebeu que tinha um outro lado, um outro conjunto de habilidades que precisava ser trabalhado, né? Quando eles vão lá, no caso lá da Dale Carnegie, quando os profissionais procuram vocês, então, vocês abraçam toda essa gama de profissionais de diversas áreas, e aí ele vai para um outro tipo de desenvolvimento daquilo que ele estava habituado, porque foge muito do padrão de graduação, né? Ou uma pós-graduação. Total. Uhum. Totalmente, a gente é complementar, né? O conhecimento técnico, ele realmente, para inúmeras profissões, para inúmeras coisas, ele é indispensável. Conhecimento de gestão para você tocar uma empresa também, então você saber fazer os indicadores, saber fazer esse acompanhamento e tal. Mas o que nós acreditamos na Dale Carnegie é que tudo isso você vai fazer através de pessoas, né? Seja a sua equipe, seja os seus clientes, os seus fornecedores, ou mesmo você mesmo, a capacidade de você se autoliderar. Então, existe uma série de soft skills, né, de habilidades que não são habilidades técnicas, mas de habilidades mais sociais, né, mais habilidades em termos de atitudes, Relacionais. as relacionais, Ah, tá, de atitude também, que uhum. exatamente, que você vai ter que trabalhar em conjunto, né? Então, às vezes, você vai pegar empresas aí com gestão super estruturada, com indicadores, com números, com dashboard para tudo, mas se a liderança não conseguir comunicar isso para as pessoas, não conseguir fazer os colaboradores acreditarem naquilo tanto quanto eles acreditam, né? Ser um exemplo, trazer essas pessoas, inspirar essas pessoas a querer fazer alguma coisa diferente, a parte técnica se perde. Então, é um complemento. É uma coisa bem diferente do acadêmico, né? Assim, a gente fala que é um conhecimento muito simples, que não tem nada de ter vindo de outro mundo, mas que você provavelmente nunca teve a oportunidade de fazer da forma como você vai fazer durante um treinamento, né? E ser treinado para aquilo, fazer, experimentar, ver o que vai dar certo, ver o que vai dar errado, conversar com alguém e poder ir lá e ajustar. Então, eu fazendo e aprendendo mesmo, ir colocando em prática e fazendo os ajustes.
Jéssica, eu já vi que a Dale Carnegie é considerada uma das maiores escolas de treinamento do mundo, né? Principalmente quando se fala de formação de liderança. Uhum. As pessoas elas costumam ter resultados concretos assim logo após o treinamento, durante o treinamento. Isso é comum, porque ele está acostumado na graduação ser algo muito lento, muito demorado. Você falou muito da Sim. prática, né? Uhum. Essa mudança de resultado costuma ser rápida. Sim, bom, as pessoas até assustam quando a gente fala, né? Qual é o resultado que você quer para o final do treinamento? Pô, mas o treinamento dura 2 meses. Como é que eu vou mudar o faturamento da minha empresa? Como é que eu vou mudar tudo isso em 2 meses? Mas 2 meses fazendo coisas diferentes é bastante, né, Leonardo? Assim, Uhum. 2 meses você fazendo tudo igual, realmente passa muito rápido. Mas 2 meses tentando muitas coisas diferentes faz um grande impacto. Então, as pessoas normalmente mensuram os resultados que elas têm. Então, às vezes, você tem um projeto que está parado e você quer em 2 meses finalizar, entregar e aprovar ele. Então, isso acontece muito para pessoas que trabalham em empresas muito grandes ou em setor público, né? E para empresas privadas, em termos de faturamento mesmo, em termos de indicadores. Então, número de clientes, taxa de conversão, né? Faturamento mesmo, assim. A gente tem clientes que faturaram em 2 meses dentro do treinamento o que eles tinham faturado no ano anterior inteiro. Viu? Então, porque ele começou a fazer coisas diferentes, falou: bom, eu tomei uma decisão, eu não perco mais orçamento, e aí, com o que ele fez de diferente, ele fechou contratos equivalentes ao ano inteiro, né? Essa semana a gente encerrou uma turma que foi inclusive entregue a nível nacional, foi uma turma online, e a gente teve um participante que aumentou a capacidade de receita da empresa dele em 2 milhões de reais, porque ele fez um ajuste, através das pessoas da equipe dele, ele conseguiu fazer um ajuste na produção de um produto da indústria, né? Ele fez um ajuste em um produto e aumentou a rentabilidade da produção em 15, 30%. E isso dá a possibilidade da empresa vender 2 milhões a mais dentro desse produto. E ele falou: eu já quero fazer com os outros agora. Então, em 2 meses, ele fez um ajuste de atitude, de lidar com a equipe de uma forma diferente, que abriu uma porta, né, para a empresa dele. Puxa, que resultado fantástico. Então, o profissional que está nos ouvindo, ou está nos assistindo aqui pela internet, que ele pensa, olha, eu cheguei aonde eu podia chegar, talvez não seja uma verdade. É possível ele se desenvolver e ir muito além, então. Com certeza, eu acho que talvez você chegou assim, não quer dizer que onde você está não tá bom, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente chegou realmente num lugar muito bom, mas a gente quer mais, e aí às vezes a gente pensa, putz, sozinho eu não vou dar conta de ir, né? E às vezes é só que tá faltando alguma coisinha, assim, o que você tem, que você já faz muito bem, te trouxe até aqui, e não dá pra gente menosprezar isso, muito pelo contrário. Acho que a gente tem que reforçar e manter esses pontos positivos. Mas às vezes tem pequenos ajustes que te poderiam levar no próximo passo, né? Então, se você quer um próximo passo, que seja continuar crescendo a empresa, ou ir para um outro ramo, ou ir para uma outra cidade, né? O online agora meio que derrubou algumas fronteiras também, ou investir num outro tipo de trabalho. Então, se você quer algo a mais ou algo diferente, talvez se você tiver algo a mais ou algo diferente, você vai ter habilidade para fazer isso, né? Muito bacana. Jéssica, é tudo muito interessante, esses resultados são incríveis. A gente vai ter você toda semana aqui, a gente vai tirar várias dúvidas, a gente quer aprender muito com você. Pode deixar. Agora, quem já ficou com um gostinho de quero mais aqui e quer ter mais acesso a Jéssica ou a Dale Carnegie, como é que faz? Quais são os contatos? Ó, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né? E aí os nossos contatos é Dali, D-A-L-E, Carnegie, C-A-R-N-E-G-I-E, Brasília. Então, Dale Carnegie Brasília, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, né? Ou a gente tem o portal da Dale Carnegie também, que a gente tem muitos artigos lá e coisas que a gente publica com bastante frequência, com conteúdo, né, para a gente poder ajudar também esses empresários, essas pessoas empreendedores que estão nesse caminho. E o meu pessoal é Jéssica Santiago, Jéssica com K, Jéssica Santiago, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. As pessoas vão encontrar lá. Muito bom. Ok. Jéssica, semana que vem tem que estar aqui, hein?
Pode deixar, semana que vem estamos de volta. Um beijo, Jéssica. Obrigado Um demais. abraço, Leonardo. Até mais. Até mais. Programa Edu na Rádio. Edu